no jogo inteiro. O que aí sim é elogiável em relação ao sistema, o comportamento deles em relação àquilo que pensamos defensivamente quando temos que sofrer como sofremos hoje. Por isso levamos a vitória, num jogo de poucas oportunidades. Fazer uma sequência de vitórias nunca é fácil no Campeonato Brasileiro. Estamos fazendo a quarta seguida aí depois dessa minha chegada. Isso me deixa feliz. É com essas vitórias que penso que a gente pode continuar buscando melhoras importantes para a equipe entregar mais, porque nós sabemos que pode entregar como já fez em outros jogos. Mano, aqui na direita, na entrevista coletiva durante a semana, a imprensa paulista cobrou um resultado igual do primeiro turno, né, 4-0, enfim, hoje 1-0, e você disse isso na coletiva de imprensa, que o campeonato ia afunilando, ia ficando, né, mais difícil, e hoje você, com esse resultado, né, de 1-0, você realmente ficou difícil o segundo turno? Vai ficar difícil? É por aí que você pensa? Bom, primeiro, por uma questão de justiça com a imprensa paulista, não houve cobrança para 4-0 em nenhum momento, né? A gente sabe que 4-0 é circunstância de um outro jogo, né? Às vezes porque o jogo se desenrola e você faz a vantagem muito cedo, e aí amplia, porque o adversário tem que sair mais, né? Ou quando você faz um jogo com volume e um número de criação de oportunidades maior do que foi o jogo de hoje. Não foi o caso. Então não dava para esperar mais em relação à tarde de hoje. E em relação ao segundo turno, que me pronunciei lá, acredito muito mesmo que o segundo turno será repleto de jogos mais disputados, mais parelhos, com mais coisa objetiva, né, em jogo. E quando isso se aproxima e quando está mais visível na frente de todo mundo, os jogos ganham uma conotação mais decisiva. E como temos ainda muitas equipes em transição, né, setembro, outubro, ainda temos equipe se formando, ainda temos equipe, que é a característica, infelizmente, ainda do nosso futebol brasileiro, com esse aumento da tensão, a tendência é as equipes errarem um pouco mais, né, ou não terem a mesma naturalidade para criar, porque a criação exige essa confiança maior que às vezes nós, numa grande maioria, não temos. Então teremos, ao meu ver, jogos com essa característica mais vezes, eu acredito nisso. Tem sido assim historicamente. Boa noite, mano. Boa noite. Qual foi a sua, pelo que você respondeu a primeira pergunta do companheiro, a principal dificuldade que o Palmeiras teve de conseguir essa vitória, mano? É difícil jogar aqui, o Fortaleza joga bem, né? E embora não vence a 4 jogos, eu vi o jogo contra o Bahia, eu vi o jogo contra o Fluminense, foi um jogo com muitas oportunidades de ambos os lados, né? Então isso cria uma dificuldade quando você não faz tão bem a tua parte, dá no mínimo esse incômodo do volume de jogo do adversário. E foi aí que nós estivemos aquém daquilo que nós pudemos entregar. Mano, boa noite. Parabéns pela vitória. Muito obrigado. 4ª vitória, né? 3 delas sem o Palmeiras sofrer gol. E a minha pergunta é exatamente nesses termos aí. A quem você atribui a questão das finalizações serem tão poucas nos jogos, né? E as poucas que acontecem ainda são ruins, né? Bom, eu sei que é um pouco antipático de falar de gramado no Brasil, mas você sabe que uma boa parte dos maiores jogadores da América do Sul estiveram aí recentemente e todos falaram mal dos nossos gramados. É difícil um gramado que a bola está sempre viva. Hoje no aquecimento já foi possível ver isso, que é difícil você tocar uma bola no chão, a bola chega na canela, você tem que com isso dominar, dar 2, 3 toques na bola, isso facilita muito a marcação. A marcação é muito dura, é muito rápida hoje em dia, né? E aí um jogador para destruir já está perto e você não consegue construir tão bem. E um pouco porque erramos acima da média. Estou falando em relação ao Palmeiras, né? Hoje a transição de defesa-ataque apresentou muitos erros de passe no meio-campo e erros de passe não forçado, né? Esse erro não forçado no nosso nível não é o normal. Então, certamente vamos trabalhar, a equipe tem qualidade para isso, para fazer melhor. Mano, aqui.
Claro que se eu te perguntar se você gostou da vitória, é inegável, mas é um jogo onde a abertura de retorno, você estava sem o seu principal jogador, né? O Dudu é referência técnica do time do Palmeiras, um calor danado, como você falou, é difícil jogar no Castelão. Até do que mais do que a vitória, era um jogo para mostrar que o Palmeiras vai sim brigar até o fim. E essa maturidade do time, de segurar uma pressão, de jogar seu principal jogador, com a pressão do Flamengo já ter vencido, isso talvez tenha sido o que mais tenha te agradado e é a prova de que o Palmeiras vai brigar até o fim? Era o primeiro jogo depois que assumimos a vice-liderança novamente. Então esse é um jogo emblemático mesmo. Você avança 2 casas e aí você precisa se solidificar nessa nova posição. Né? E solidificar hoje significava manter a distância em relação ao primeiro colocado, aumentar a distância em relação ao terceiro colocado, que jogou e perdeu em casa ontem. Né? Então essas coisas são emblemáticas em 38 rodadas. E a abertura do retorno, outra partida emblemática, porque você vem até aqui, é como se alguma coisa mudasse, né, na cabeça das pessoas. Agora vamos ver se eles confirmam, se realmente eles têm capacidade para fazer essa sua parte. Nós não vamos criar para nós uma pressão desnecessária, que é ficar prestando atenção no Flamengo e a todo momento querer fazer coisas que não são da nossa competência. Vamos ter a maturidade de jogar dentro da característica que tem a equipe, buscando melhorar sempre, porque esse deve ser o objetivo, né? Mas sabendo que precisamos fazer resultados como esse hoje, e às vezes, mesmo não jogando tão bem, também vencer. Isso é maturidade mesmo, isso é competência também. Né? Você saber, com essa nova pressão, saber se comportar e não querer fazer coisas erradas ou fazer de qualquer jeito, porque aí não consegue vencer. Mano, aqui, boa noite, parabéns pela vitória. Você está fazendo um ótimo trabalho em um período de tempo muito curto. Você já disse várias vezes que isso se deve também ao que foi feito anteriormente aqui. Mas já dá para dizer que esse Palmeiras tem a cara do Mano Menezes? Geralmente se faz essa pergunta no futebol, né? Eu até brinco que a minha cara não é tão bonita, então quero que o Palmeiras tenha uma cara melhor do que a minha. O futebol é feito de momentos, assim, numa temporada, né? E quando você passa pelo problema que o Palmeiras passou, que teve uma queda significativa, a retomada é algo que você precisa construir de novo. Né? Às vezes, dá alguns passos para trás, para fazer de maneira segura, como nós optamos por fazer, né? Porque, pela experiência que temos, a chance com esses jogadores, com a característica deles, jogadores vencedores, jogadores campeões, era esse o caminho que deveríamos escolher. Tá? Mas a cara é a cara do Palmeiras. Né? É uma equipe que já está formada há bastante tempo, na sua grande maioria, vem recebendo acréscimos a cada temporada, tem objetivos claros e hoje se depara com o Campeonato Brasileiro para jogar e tentar vencer. Está na segunda colocação, tem grandes adversários aí em volta, né? Então não podemos só nos preocupar na frente, temos que cuidar também aqueles que estão vindo, teremos que jogar com eles, jogos importantes, jogos grandes, e é isso que temos que fazer. O que se diz no campeonato de pontos corridos, a experiência diz, é que entre os grandes você troca pontuação. Você ganha deles, eles te ganham na casa deles, você ganha na sua casa, e você tem que aumentar o seu percentual de aproveitamento contra os demais, que é o que pode fazer a diferença numa competição de pontos corridos. É isso que vamos fazer, e é para isso que estamos preparados. Mano, boa noite. Você estava no Cruzeiro, com um grupo muito bom, não conseguiu fazer o Cruzeiro jogar, e veio para outro time com grande elenco, substituindo aí o Filipão. A diferença dessas duas situações, hein, mano? Bom, eu não vou ficar me alongando muito em relação ao Cruzeiro, mas quero lembrar as pessoas que tive um trabalho de 3 anos e 2 meses. E na grande maior parte... Você quer ouvir a resposta? Nesses 3 anos e 2 meses de trabalho, o Cruzeiro, na maior parte dele, jogou bem e conquistou títulos importantes. Né? Problema que, às vezes, a imagem final dos últimos momentos destrói aquilo que a gente construiu durante bastante tempo. Então, tenho muito orgulho do que fiz lá.
E se entendi que não deveria continuar, exatamente em respeito àquilo que havia construído com aqueles jogadores, com aquele grupo. E a gente tem que ser inteligente o suficiente para não destruir aquilo que a gente fez. E no Brasil se destrói muito rápido o que se faz de bom. O futebol também é assim em todos os lugares, também não é só uma característica nossa, e se começa a avaliar demais as coisas negativas. Então vamos ser justos com tudo, né? Mas o mais importante é tentar fazer no Palmeiras aquilo que foi feito em outros lugares e continuar fazendo no Palmeiras aquilo que foi feito no Palmeiras. O Palmeiras é um clube vencedor. Nos últimos anos esse trabalho é muito vencedor. Dos últimos 3 brasileiros ganhou 2. E foi vice-campeão no outro. Então vamos trabalhar com seriedade, com respeito, tentando fazer o melhor e construir vitórias e jogar bem como o torcedor quer que a gente jogue. Mano, você fez 3 alterações na partida, quando você estava ganhando de 1-0, jogando fora de casa. E você mexeu do meio campo para o ataque, né, colocando o Lucas Lima e 2 atacantes. Isso explica muita coisa, aquela questão que ficou, o Mano, o treinador retranqueiro, joga para trás. Isso explica muita coisa também? Um jogo como esse ajuda a explicar isso? Não estou preocupado com isso. Tenho muito respeito pela opinião das pessoas, mas discordo de uma boa parte da opinião das pessoas. É que temos que rotular, né? Temos que criar um rótulo para esse ou para aquele. E eu, muitas vezes, posso até ter tido um pouco de culpa nisso, porque brinquei com isso, assumi essa condição mesmo sem querer entrar no mérito, né? Tenho 20 e poucos anos de trajetória. Se olhar para trás lá, às vezes o meu ataque foi um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Aqui assumi uma equipe que, embora também se falava isso muito, é o 3º ataque da competição. Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Entendi que a equipe deveria, porque tinha condição de reter mais a bola na frente, com mais qualidade, foi por isso que buscamos as alterações no meio para frente. Luiz Adriano passou uma semana gripado, então estava um pouco debilitado. Jake Davis era um jogador importante para dar velocidade, um pouco de saúde, vivacidade na frente, né, para lutar mais com os zagueiros, que estavam com um pouquinho de liberdade. Lucas Lima é um jogador que também retém a bola no meio, o time precisava fazer essa bola passar no meio, ficar um pouquinho mais qualificado. E Carlos Eduardo era uma das opções que tínhamos, né, já para iniciar o jogo. E é um jogador que deu um escape de jogada pela direita, fez 2, 3, 4 boas jogadas, né? Vamos agora trabalhar para fazer um acabamento melhor. É um jogador que tem capacidade também de se recuperar nesse nosso elenco, um jogador que já fez bons jogos, mas agora vinha um pouquinho desacreditado. Então vamos recuperando jogadores importantes, mas sempre respeitando mais o grupo de jogadores, o Palmeiras, do que a opinião externa, embora tenha que conviver com ela aí, porque é assim que é. Manu, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. O Brasileirão, a partir dessa semana, inicia uma sequência de jogos no meio da semana também. Queria saber de você se vai ser necessário fazer um rodízio no elenco, principalmente o Palmeiras agora, que está vindo de 2 competições, 3 competições gastantes, incluindo o Brasileirão. Obrigado. Bom, à medida em que os jogos serão jogados com mais frequência, a tendência é você ter que, às vezes, colocar jogadores com mais capacidade física. São jogos, né, muito duros, muito disputados. O bom é que temos um elenco de qualidade para poder fazer isso. O que eu tenho tentado nesse primeiro momento é dar uma ideia de futebol para todos eles, para que todos saibam perfeitamente aquilo que pensamos, e aí quando tiver que entrar não tem problema nenhum. Hoje foi um jogo importante, sem um dos principais jogadores, que é Dudu. Construímos uma vitória sem Dudu. Amanhã vamos ter que fazer com outros jogadores. Já tivemos Gomes na seleção, também vencemos, né? E assim que eu acredito. O Everton também teve na seleção, jogamos com o Jailson, jogamos com Praz, vencemos as 2 partidas. E um elenco que quer lutar para ser campeão tem que apresentar essas soluções mesmo. Então tenho tranquilidade para poder fazer isso quando dá necessidade.
é provável que aconteça numa frequência maior a partir de agora com essa sucessão de jogos no meio de semana e domingo. Boa noite, senhores. Boa noite.